Oi, gente, voltei. Primeira resenha do ano, do primeiro livro lido no ano de 2023. 5 estrelas, favoritadíssimo. Lançamento da editora Rua do Sabão, que é parceira aqui do canal. E eu quero conversar com vocês sobre De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago, que é um livro extremamente emocionante, que mexeu muito comigo. Um livro difícil de falar, porque ele é um livro muito sensível, muito doce, muito delicado. E antes da gente entrar no enredo de todas essas memórias aqui, porque é um livro de memórias, sabe? É um livro que me deu a sensação de estar sentada na varanda de casa, conversando com a Violante, tomando café e comendo bolo, sabe? É essa sensação que eu tive ao ler De Memórias Nos Fazemos. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a Violante Saramago, filha única de José Saramago, com a primeira esposa dele, Ailda Reis. A Violante nasceu em Lisboa no ano de 1947. Foi escritora, professora, bióloga, ativista, dirigente da luta estudantil contra a ditadura e a guerra colonial. Foi presa em 1º de maio de 1973, tendo cumprido 3 meses na prisão de Caxias. Uma vez liberta, prosseguiu com a sua atuação política, com destaques para movimentos cívicos de apoio ao Timor-Leste contra a guerra do Iraque. Foi deputada na Assembleia Legislativa de Madeira entre 1996 e 2000 e em 2006. Entre 1997 e 2001, foi vereadora na Câmara Municipal do Funchal. E esse aqui é o seu primeiro livro publicado no Brasil. Nós temos aqui um livro com 141 páginas, divididos em 3 partes. E a Violante trará para nós aqui suas memórias, suas impressões, primeiro de vida, sabe? Ela vai falar pra gente sobre muita coisa. Ela vai falar sobre o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe, o relacionamento dos pais como um casal, a fase, por exemplo, da vida da Ailda, quando ela se anulava, silenciava suas vontades, suas prioridades, para dar voz, para dar lugar ao próprio Saramago ou à própria filha. Ela vai conversar com a gente aqui sobre esse período da prisão, onde ela ficou 3 meses. Vai falar sobre o período, sobre tortura, sabe? Porque ela foi presa. Outras pessoas desse mesmo movimento, outros ativistas, outros militantes também serão presos. Eles sofrerão tortura. O período quando Saramago leva a sua neta para estar com ela, porque era comprovado que a presença de uma criança ali dentro daquele contexto de prisão, de ditadura, todo aquele regime militar, uma criança reduzia drasticamente as chances do preso ser torturado. Então ela vai trazer para nós esses momentos assim muito únicos, muito ínfimos da vida dela, sabe, como filha, em relação ao Saramago. A gente vai conhecer aqui, nesse livro, gente, um Saramago completamente diferente. São 48 textos ao todo, e eu destaquei alguns aqui para a gente conversar um pouco. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre alguns textos que me chamaram muita atenção. Ela vai trazer para a gente inúmeros ensinamentos sobre o que era o relacionamento com o pai, sabe? Como era a forma do pai educar, como ele conversava com ela, que foi sua única filha. O Saramago, ele ensinava muito para ela, de forma muito inusitada, acerca dos valores da vida. Por exemplo, nós temos aqui na página 35, quando ela retrata para nós um dia, que ela não se lembra exatamente o dia, nem porquê, mas ela se lembra do que aconteceu. E ela vai falar aqui, ó, página 35. Um dia, lá muito atrás, eu fiz um disparate qualquer. Não me recordo do que foi, mas lembro-me bem do que se seguiu. O meu pai sempre teve alguns péssimos hábitos.
nunca me bateu, não tenho qualquer memória de ter gritado comigo. Também é verdade que não me recordo que me tenha dado brinquedos ou vestidos. Às perguntas difíceis raramente dava resposta direta. Preferia ir rodando, levando-me com ele até eu conseguir encontrar os porquês. Pois nesse tal dia do disparate, calculo que depois de me ter dito alguma coisa que não fixei, ouvi-lhe umas palavras. Quando te olhares no espelho, vê se gostas da imagem que ele te devolve. Vê se gostas do que vês. Durante muito tempo, pensei que tinha aprendido mais uma lição. Com o passar dos anos, com a vida, percebi que naquele dia o meu pai me estava a dar 2 lições. A de me olhar para o espelho, o que é importante para avaliarmos sem testemunhas conosco os nossos atos e o que fazemos e como fazemos. E uma outra, talvez ainda mais importante, a de que olhar para o espelho só importa se nos importamos com a imagem que ele nos devolve. A minha casa tem espelhos. Neles me olho todos os dias. Então você vê aqui um Saramago completamente novo para nós fãs e leitores do Saramago. Um Saramago com uma forma, uma técnica de educar meio codificada. Como ela mesma falou, ele nunca gritou, nunca bateu, nunca deu vestidos, nunca deu brinquedos e também não dava respostas óbvias. Em um outro momento aqui, a Violante vai falar uma outra coisa interessante acerca do Saramago. Ela também dirá que existia entre eles um nível de relacionamento e de cumplicidade tão grande que não era necessário falar. Ela vai trazer isso pra gente na página 43. Ela intitula de Palavras a Mais. Ela diz assim: nem sempre é preciso falar. Há alturas em que as palavras não fazem falta, estão a mais e talvez possam ser ditas depois. A minha mãe estava muito doente e não quis que meu pai a fosse ver. Ele não foi. E um dia depois de ter regressado a Lanzarote, ela morreu. Quando lhe disse, pediu-me para adiar o funeral. Regressou a Lisboa no dia seguinte. Fui esperá-lo ao aeroporto. Um abraço apertado e choroso substituiu qualquer palavra. Durante o funeral não trocamos uma palavra, mas não saiu ao pé de mim. Quando o fui levar ao aeroporto para regressar a casa, só me disse: vá procurar descansar. Nesse ano, uns meses depois, ganhou o Nobel de Literatura. Quando nos encontramos, disse-lhe: ela havia de ter gostado. Sim, ela havia, respondeu. Não voltamos a falar sobre o assunto. Ao chegar em Estocolmo, em dezembro, demos um grande abraço, sem palavras que não precisaram de ser ditas, pois um brevíssimo instante, naquele abraço apertado, estivemos os 3. Para ser sincera, nunca tive com meu pai intermináveis conversas. Naqueles momentos realmente bons ou realmente maus, nunca precisamos de muitas palavras. O olhar e o tato substituíram-nas frequentemente. Então a gente tem aqui, como vocês podem ver, um livro extremamente intenso, revelador, sabe? É um livro, gente, é um livro para aquecer o coração. É um livro que apresenta para nós as nuances de um homem que até então nós conhecíamos como o grande escritor. Aqui ela vai falar para nós, dentre muitas outras coisas, sobre esse período da mãe, quando a mãe ingressa como artista plástica e ela ganha mundo. Ela vai trazer para nós o momento em que ela e o pai se afastam. Eles não tinham, como ela mesma vai dizer aqui, o melhor dos relacionamentos. Então, eles, em algum momento eles se afastam, em alguns momentos eles se desentendem. Ela fala do Nobel de Literatura. Ela fala dessa forma como o pai, sabe, lidava com as situações da vida, sobre
a questão de olhar além do que os olhos veem. Ela vai trazer aqui para nós um episódio muito interessante, quando o pai destaca para ela a questão da barba do namorado dela. E ele dá para ela ali uma grande lição, sabe? Usando a barba do namorado dela como exemplo, como método argumentativo, ele vai trazer uma grande lição. Eu não pretendo falar muito mais nada, gente, porque é um livro, assim, muito delicado, muito sutil. E nós teremos aqui uma parte onde ela trará as suas impressões como leitora do Saramago acerca de algumas de suas obras. Então ela vai mencionar suas impressões sobre o ensaio sobre a cegueira, o ano da morte de Ricardo Reis, todos os nomes, Memorial do Convento, a Jangada de Pedra, a Caverna. E eu quero ressaltar aqui que esses pormenores, essas suas impressões acerca das obras do seu pai, podem conter spoiler. Vale aqui ressaltar, leia com cuidado, se você não gosta de spoiler, porque nós teremos alguns spoilers, sim, mas é uma obra incrível que merece ser lida, compartilhada, divulgada. A minha primeira leitura do ano, 5 estrelas, como eu já disse para vocês, favoritadíssimo, super recomendo, da editora Rua do Sabão. Vou deixar o Instagram da editora aqui embaixo para você ir lá, conhecer um pouco mais dos detalhes dessa obra e outras obras da editora. Vou deixar o meu link de associada da Amazon. Lembrando que você, efetuando qualquer compra pelos meus links, você não paga nada a mais por isso e ainda apoia o Viva Livros. Você pode comprar este livro, pode comprar qualquer outro livro, pode comprar o que você quiser através do meu link. O interessante é que você efetue uma compra através do meu link. E fica aqui a primeira resenha do ano, da minha primeira leitura, uma super indicação que eu recomendo a todos vocês. De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E deixa para mim aqui embaixo sua opinião. Você já tinha ouvido falar nesse livro? Já conhecia De Memórias Nos Fazemos? Ficou com vontade de ler? O que você achou dessa história toda? Despertou curiosidades? Deixa para mim aqui a sua opinião. Já leu algum outro livro do Saramago? Comenta aqui embaixo para mim. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E viva a vida!